tarde, paz do Senhor. Vamos hoje falar um pouquinho acerca de crianças e o luto. Como lidar com crianças enlutadas? Parentes muitas vezes tentam proteger as crianças da realidade da tristeza que é o luto, a perda de um ente querido, mas elas precisam chorar a morte desta pessoa, deste ente querido. Elas têm que compreender dentro das suas limitações, o que é que aconteceu. Elas precisam saber que a morte, ela põe fim à existência terrena. Nós temos que ajudá-las a expressar as suas emoções e a responder as perguntas que elas fizerem, quantas vezes elas fizerem, nós temos que estar prontos para responder a elas, né? Ainda nós temos que reforçar várias vezes, se necessário, que ela é amada, que alguém vai cuidar dela, que ela não deixou de ser amada porque aquele ente querido partiu, foi embora, mas ela será cuidada por alguém. E ainda existe o fato da criança, quando morrem os pais ou um dos pais, muitas vezes ela pode se sentir rejeitada, achar que o pai foi embora, que abandonou, e nós precisamos estar ali conversando com essas crianças. Ainda quando ocorre a morte de um irmão, muitas vezes ela pode se sentir culpada, muitas vezes com medo, achando de que ela será a próxima criança a morrer também. Então, é muito importante nós lidarmos com as crianças, falarmos de forma clara, dentro da limitação, da idade dela, do entendimento dela, mas nós temos que falar a verdade sempre. E isso em relação à criança, mas nós queríamos também falar um pouquinho sobre pais que perdem seus filhos pequenos. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que cerca de 7.000 crianças por ano morrem da síndrome de morte súbita. São crianças fortes, saudáveis e que, de repente, elas partem. Ainda tem os casos de crianças natimortas, que nasceram e já morrem logo em seguida, ou nascem mortas, abortos espontâneos, casos de crianças que sofrem acidentes e partem bruscamente, o fato também de crianças com doenças terminais, que é um processo difícil de cuidar da criança, às vezes meses, anos, e depois essa criança vem a partir. E esse fator da perda de uma criança parece que é um luto insuportável para este pai conseguir lidar com isso. E os pais sentem culpa, eles se sentem desalentados, eles têm um monte de perguntas que não têm respostas, e todo aquele processo de luto que nós já falamos, todo aquele processo de sofrimento, de perda, ele também vai sentir isso. E nós vemos ainda que frequentemente gera tensão no lar, na família, no casamento, começam os conflitos conjugais em relação a isso, problemas de comunicação, um pode lançar culpa sobre o outro, se um chora mais que o outro, ele acha que o outro não amava o suficiente, por isso que ele não está sofrendo, e às vezes o outro está apenas se preservando, guardando, escondendo o seu sentimento para que possa ter forças para ajudar o outro, e muitas vezes a taxa de separação, infelizmente, de casais é muito grande após a perda de um filho, após a perda de uma criança. Infelizmente, isso tem acontecido e eles precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, precisam da nossa oração. O que nós devemos fazer, então, finalizando o tema luto? Nós falamos sobre aí as atitudes que nós deveríamos tomar em relação a ajudar o próximo, mas e quando nós somos essa pessoa que passamos por essa situação? Primeiramente, colocar diante de Deus as nossas aflições, lançar diante dele toda a nossa dor e o nosso sofrimento. Segundo, aceitar a vontade de Deus. Deus é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas. Terceiro, pedir graça para enfrentar a enfermidade e o luto, quando ele vem, pedir que Deus nos dê graça, nos renove, nos fortaleça. E crer no amor de Deus, um Deus que jamais deixa de nos amar. O pastor Ricardo Agreste, ele falou uma vez numa mensagem sobre filho amado. E ele diz lá em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado por João Batista, e diz que Deus fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro.
E era um momento de alegria, era um momento de festa, mas também nós vemos esta mesma palavra em Mateus 17:5, no Monte da Transfiguração, quando Jesus está ali sabendo tudo aquilo que ele iria passar nos próximos dias. E Deus diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que isso quer dizer para nós? Que nos momentos alegres, Deus nos ama. Nos momentos de dor, de sofrimento, Deus continua nos amando. Ele jamais deixa de nos amar. Então, se você está sofrendo, ou se você está no momento de alegria, o amor de Deus é o mesmo sempre. Deus continua te amando. E para nós encerrarmos, em Apocalipse 21, nós vemos que diz o seguinte, é Deus falando, versículo 21, a partir do 4. Ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É Deus falando conosco. Deus te ama, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus te abençoe, vamos orar. Pai querido, eu te louvo, te agradeço por este dia, peço que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo a cada vida, renovando as forças, aumentando a nossa fé e que nós possamos lembrar a cada dia que somos filhos amados teus, tanto no sofrimento quanto na alegria. Continuamos sendo filhos que o Senhor nos ama com muito, muito amor, com muita intensidade. Nós somos teus filhos amados. Amém. Deus te abençoe. Tchau.